Olá! Incluir pessoas com deficiência e promover a sua participação em todos os segmentos sociais é um dos objetivos do CIEPRE. Então, este é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Ivan Antônio Basseggio, que tem graduação em Educação Física e mestrado em Ciências Aplicadas à Atividade Física. É docente da Ulbra e pesquisa temas como educação inclusiva, o lúdico, psicomotricidade e inclusão, e é o coordenador do projeto CIEPRE. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, senhor. Também quero apresentar Rosimere Pereira Ranzolin, que tem graduação em Educação Artística e mestrado em Educação. É docente da Ulbra e coordena o Laboratório de Ensino e Aprendizagem, a Brinquedoteca, e participa também do projeto CIEPRE. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E também quero apresentar Beatriz Junqueira Pereira Paim, que tem graduação em Fisioterapia e doutorado em Educação e também participa ativamente do projeto CIEPRE. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Eu quero começar essa nossa conversa perguntando para o professor Ivan, o que é o Centro Interdisciplinar de Estudos em Psicomotricidade Relacional, CIEPRE, da Ulbra? Então, o CIEPRE ele é um projeto de extensão comunitária aqui do campus de Canoas, que trabalha com a psicomotricidade relacional, como o próprio nome já está dizendo. Explica para nós o que é psicomotricidade relacional. Bom, a psicomotricidade ela é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação com o seu mundo interno e externo. E está relacionado aos processos de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Dentro da psicomotricidade, a gente tem duas linhas de atuação, que é a linha funcional e a linha relacional, que é o viés onde a gente trabalha. O que é a linha relacional dentro da psicomotricidade? É uma metodologia que se utiliza do lúdico, do jogo, da brincadeira, como ferramenta pedagógica. Então, ali no nosso atendimento, a gente tem vários espaços ali de atendimento. Um dos atendimentos é o atendimento onde a Rose atua, que é o espaço onde ela trabalha com a arte, com um processo terapêutico dentro do atendimento a essas pessoas na sua maioria com autismo. Olha só, professora, conta para nós que trabalho é esse, como a arte funciona junto a essa população de deficientes? A gente parte do princípio que todos eles, nós não tratamos a deficiência, nós trabalhamos Perfeito, a potência que ela tem. Sim, então, tem algumas questões que a gente pode melhorar com a arte, né? Como todos nós, né? Sim, podemos melhorar. Claro. Mas a questão do contato, estabelecer rede de contato consigo. Então, a gente vai pegando materiais da arte que ofereçam isso. Por exemplo, a gente mistura tinta com vários tipos de texturas. Com sagu, com serragem. E eles vão pintar com as mãos. Então, a gente evita o pincel. Então, materiais, a gente diz que são os filtros, né? Materiais que vão interferir entre o processo de produção em si, do contato com o material. Então, a gente evita isso. Que eles produzam, trabalhem a questão da sensação e do contato. Às vezes, eles trabalham de maneira individual ou, às vezes, em grupo. O que também é importante, É importante porque estabelece exatamente dentro da proposta, né, que destas relações consigo com o outro, ele começa a criar espaços e autorizar o espaço de produção. Então, quando a gente vai para painéis coletivos, eles têm que pedir autorização para o outro vai ceder. Que legal. E eles vão produzir, dando continuidade ao desenho inicial. Então, eles vão produzindo em círculo, né, estas construções artísticas. O que é muito significativo, porque eles começam a autorizar esse processo, né, de experimentar com o outro, experimentar com ele mesmo. Ou seja, tem uma autodescoberta. A gente chama isso muito de autorregulação, né? Eles vão produzindo e vão se encontrando dentro deste processo. Que bacana. E o respeito ao outro ali, né? Trabalhar em grupo. Isso. E dentro do viés que eu estava colocando antes da relacional, é fundamental, né, que se estabeleça essas relações, né? Ali o aluno ele vai aprender a lidar com as perdas, aprender a respeitar o espaço do outro, né? E principalmente como a gente tem um grupo muito grande de autistas, e o autista, né, às vezes é um pouco complicado essa relação com o outro, né? Então ali é um espaço que a gente propicia isso, né? Onde eles vão estar em contato um com o outro, né? Isso é muito legal, principalmente para o autismo.
E aí o aprendizado que você comentou com a arte é fundamental, né? Sim. Para o seu autodesenvolvimento Exato, também. exato, né? porque ele autoriza esse contato, né? Que é o grande dilema, acho que de todos nós, Sim, né? claro. Mas com eles tem uma questão de desafio. Então, eles vão produzindo e a gente vê claramente nesses processos, assim, cada vez os gestos estão mais amplos. Olha só, interessante Então, isso. a ponto assim, agora com a Feira do Livro, eles foram convidados para customizar a banca da Feira do Livro da Ubra. Perfeito. Então, agora a gente está em novembro de 2018 e eles, na verdade, prepararam, pintaram esse painel. Toda a banca. Então, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar em folha 4, a folha 13, ir para um espaço muito grande, é um grande desafio para eles. Pois é. E eles produziram isso coletivamente. E eles foram integrando formas. Isso é um ganho, assim. Ah, então, que bacana isso. Ficou muito, muito bonito, assim, a criação da banca em si ficou muito bonita. Que legal. Professora Beatriz, e como a fisioterapia participa desse projeto? A fisioterapia participa utilizando o brincar, né, que é o que vai conduzir toda a atividade, né? Uma questão importante que a gente trabalha as questões psicomotoras. Explica para nós assim um pouco o que é psicomotor. Trabalhar as questões envolvendo equilíbrio, coordenação, né? E também não isso, só isso, mas também a questão da interação, que é muito importante para todos os pacientes, né? Muito também em função do autismo, né? Que tem uma dificuldade muito grande de interação. Então, a busca também do desejo de querer fazer, que é uma questão muito importante também. Lançar essa faísca do desejo, digamos assim, que a gente possa emprestar o nosso desejo naquele momento e trazer a criança no brincar para a atividade. E várias questões também, assim, tem pacientes que chegam para a gente com uma dificuldade muito grande de separação da mãe, né? Uma angústia de separação muito grande, isso a gente tem visto, assim, em vários pacientes. E, às vezes, eles levam semanas para conseguir suportar ficar longe da mãe. Então, assim, tem uma questão da mãe também, que o grupo tem um apoio também da psicologia, da teologia também, que as mães têm esse suporte, né? Que eu acho fundamental, não dá para atender só o paciente, né? Só a criança ou só o adolescente. Que a gente tem crianças, adolescentes e adultos no projeto, né? Então, a psicologia também dá esse suporte junto com o serviço social, que é muito importante, que as famílias precisam também ter um espaço para poder falar sobre as dificuldades que passam com os pacientes, com as crianças, né? Com os adolescentes, enfim, com os adultos, que a gente tem também. E a fisioterapia trabalha assim dentro do brincar, que é o nosso instrumento, né? Trabalhando todas as questões psicomotoras, né? Porque a gente tem pacientes que não caminham, outros já conseguem caminhar, outros caminham com alguma dificuldade, outros até caminham bem, mas tem algum déficit de equilíbrio, coordenação. Né? Para os alunos é muito rico, para os alunos. Alunos da graduação. Da graduação. Porque eles trabalham a questão da teoria e da prática, né, ali. Então, eles estão vendo o que é o autismo, as diferenças entre os pacientes, porque a ideia é quando se lê num livro ou num artigo, a ideia é que parece que é tudo igual, né? E não é. As diferenças são muito intensas, né? Cada caso é um caso, né? Então, para o aluno isso é fundamental perceber essas diferenças, né? E a forma de chegar no paciente também, a forma da intervenção é fundamental para o aluno também, passar por isso, né? Eles dizem que eles entram para ajudar e no fim eles saem ajudados, né? Eles que acabam também crescendo junto, Isso é maravilhoso. E de se dar conta de coisas da vida da gente mesmo, da nossa rotina, né? O quanto é difícil para uma mãe, né? E para um pai, para uma família, ter uma criança com uma dificuldade, né? Uma alteração no desenvolvimento, né? A forma de lidar, muitas famílias não conseguem dar limite para a criança. A gente recebe crianças que sem limite nenhum. Claro, se a sociedade como um todo, que a professora Rose comentou antes, né? Na verdade, deficiências todos nós temos. Só que nós, como sociedade, temos que admitir isso. Eu acho que é uma evolução, não só das pessoas, das famílias envolvidas, mas de todos nós como sociedade, especialmente daquelas pessoas que se consideram os normais. Né? E que, na verdade, são isso os não ditos existe, normais, né? Os ditos. Todos nós temos as nossas deficiências. Né? E isso eu acho, professor Ivan, agora em novembro, o CIEPRE comemora 15 anos, e você participou em grande parte dessa história do CIEPRE. Ou seja, são muitas as pessoas que participaram, que passaram, que ainda estão aí e que puderam ser ajudadas. O que significa isso para você? Pô, tem um significado enorme, né? Não tem nem como mensurar isso. Imagina. E o CIEP, na verdade, ele começou em 2003, né? São 15 anos.
E eu estou desde o início do projeto. Ah, você está né? desde o início? O projeto, na verdade, em 2013, eu comecei a trabalhar aqui na universidade em 2002. E aí, em 2013, eu conheci a professora Mara, que é do curso de pedagogia, Mara Salazar Machado. E aí, conversando, nós resolvemos montar um projeto de extensão, né, para atender essa demanda, né, de pessoas com deficiência e sem deficiência também. Era o nosso objetivo inicial. Através da psicomotricidade. Sim. E até porque a Mara, ela vinha, na época, eu fiz uma especialização em psicomotricidade com o professor Ayrton Negrini, e a Mara tinha feito um mestrado com ele. E aí começamos a trabalhar aqui, a gente montou o projeto, escrevemos o projeto e começamos a trabalhar ali com o público. Nós não tínhamos o número que nós temos de alunos hoje, era um número pequeno, isso foi aumentando. No decorrer do tempo, a professora Mara, ela se afastou por questões profissionais, tomou outros rumos. Sim. E eu, na época, fiquei sozinho, né? Eu disse, putz, e agora sozinho aqui e tal. E aí fui indo, e eu comecei a estabelecer parcerias, né? Que hoje que a Bia coloca aqui, né? Por exemplo, lá do curso de fisioterapia, né? A Rose do curso de pedagogia, trabalha com artes. Hoje a gente tem ali no curso, me ajuda em gurias, 9 cursos de graduação. Olha só. Nós temos a teologia, tem enfermagem, psicologia, serviço social, fono, que entrou agora mais recentemente, estética. Então, são muitas mãos, né, como a professora Dalva costuma falar, né, trabalhando por uma mesma causa. E o que a Bia traz aqui, né, também ela fala da intervenção, né, ela vinha falando, né, todas essas áreas do conhecimento, elas atuam dentro de uma mesma metodologia que é da psicomotricidade. Né? Então, é um trabalho maravilhoso, eu sou muito feliz, assim, de chegar hoje há 15 anos aqui dentro da instituição e hoje, né, outro dia, conversando com a professora Simone, né, o Imperatório, ela falando, né, sobre o projeto hoje, ele não é mais um projeto da educação física, ele é um projeto institucional, da universidade. Né, que isso pode ter em outros campos também. Né? Que legal. Então, para mim, eu fico muito feliz e mais feliz ainda por ver a alegria desses pais, né, dessas mães, dessas crianças que eu acho que a gente não faz muito, mas esse pouco que a gente faz, para eles tem uma dimensão gigantesca. Muito legal. Sobre isso a gente vai falar na continuidade. Nós vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. Projeto CIEPRE completa 15 anos, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados professor Ivan Basseggio, que é o coordenador do projeto, professora Rosemary Pereira Ranzolin, que participa do projeto, e professora Beatriz Junqueira Pereira Paim, que também integra esse projeto. Professor Ivan, obviamente que no projeto CIEPRE tem um aspecto formativo. Quais são as grandes áreas que se integram dentro desse trabalho maior? Então, Sugar, o projeto CIEPRE está organizado dentro de 4 dimensões. A primeira dimensão seria o atendimento às pessoas com deficiência. Segunda dimensão, o atendimento aos seus familiares. Ah, olha só. E terceira dimensão, a formação acadêmica, a nível de graduação e pós-graduação, que ali nós temos alunos, por exemplo, do curso de teologia, são alunos de pós-graduação que atuam conosco lá. Ah, sim. E os alunos da graduação de diversos cursos aí aqui dentro da universidade. E a quarta dimensão seria a formação continuada dos professores da rede pública, caso municipal, estadual, aqui do município, onde a gente trabalha com algumas oficinas, a gente, né, propõe oficinas para as escolas, principalmente nas escolas infantis. A gente tem trabalhado bastante, porque a gente entende que ali se dá a base da formação do sujeito, se dá ali na educação infantil. Sim, então, claro, né, se a gente cuidar da infância, né, nós temos pessoas, claro, teoricamente mais saudáveis aí no futuro. Então a gente trabalha, né, por aí. Professora Beatriz, alunos, como o professor Ivan comentou, alunos também participam do projeto, sim, alunos, seja acadêmicos das faculdades. O que a senhora consegue perceber, o que significa essa inserção no CIEPRE para esses alunos? É muito importante, assim, é uma questão assim, que eles podem conviver com esses pacientes, atendê-los e relacionar a teoria e a prática. Né? Fazer com que o que não fica só na sala de aula, as questões, né? Sim. Então, que eles, por exemplo, no autismo, tem diversas
alterações, né? Não é igual, né? Que a Um ideia não é que eles igual têm, ao eles outro, chegam né? para a gente e falam Sim. isso, né? Eu pensei que fosse tudo igual, que fosse todos com os mesmos sintomas, né? E não, tem diversas diferenças, né, entre os pacientes. Então, isso é importante. A forma de interação, a questão do brincar é fundamental, assim, porque a fisioterapia muitas vezes ainda é muito assim, voltada para o corpo apenas, né? Uma questão neuromuscular. Sim. E ali a gente trabalha com a questão do sujeito em movimento. De modo integral. De modo integral, então que eles possam então entender a importância da criança se conectar, a importância da criança se relacionar. Que legal. E para isso, professora Rose, a arte, de novo, é algum aspecto fundamental, né? Sim, e seguindo o método, né, Sim. tem uma característica, assim, que os nossos encontros, eles são divididos em 3 momentos, que são, no primeiro momento, trata da questão do relaxamento, né, para situar, para estabelecer a relação do contato. Então, a gente faz, tipo, meditação, assim, com músicas, até para ele entrar em contato. Depois, num segundo momento, são feitas as combinações, o que pode e o que não pode fazer. Legal. E toda semana a gente retoma isso. E depois a atividade da arte em si. Então, eles trabalham com argila, trabalham com desenho, com pintura, várias técnicas. E no final é o momento de partilha. E nesse momento que a família entra de novo dentro do ateliê. Sim. E elas vêm eles comentar como é que foi o processo durante aquela tarde. Perfeito. E é incrível, assim, a realização e a satisfação dos pais verem eles produzindo coisas. Olha só. Né, e partilhando coisas e como isso é feito, né? E cada semana eles vão usando materiais diferentes e vão explorando esse processo de potência criativa. E os pais perceberem os avanços que os próprios filhos têm. Eles ficam extremamente surpresos às vezes, né? Porque eles olham lá, pô, mas meu filho fez isso. Porque eles têm, às vezes, uma dificuldade de ver a potencialidade do filho. Eles só veem a dificuldade, a falta, né, Bia? Só a deficiência. E a gente ali trabalha com o contrário, a gente trabalha com a potencialidade, né? A gente não está focado na deficiência que aquele sujeito tem. Claro. Coisa que a Bia falou aqui que é importante, a gente não rotula ninguém. A gente não vê o sujeito como aquele sujeito que tem autismo, a gente vê ele como o João, o Felipe, a Maria e tal, enfim, como um sujeito, como uma pessoa. Dentro desse sentido, a questão da arte fica muito aparente, ela é muito visível. Agora a gente está montando uma exposição que ela vai ser itinerante, ela vai ficar aqui, hoje ela entrou na reitoria, depois ela vai por todos os prédios, depois ela vai para a Casa de Cultura Mário Quintana, o shopping aqui de Canoas, e vai dando visibilidade a isso. Né, vai trazendo à tona essa questão de discussão, que aparentemente as pessoas podem pensar, né, dentro da falta de informação, de que isso não é possível. E a arte tem essa capacidade de dar visibilidade a isso. Sim, de mostrar exatamente o que vocês falaram do potencial oculto. Porque, na verdade, nós temos ainda um conceito existente na nossa sociedade de que certos grupos sociais não podem certas coisas. Né? Exatamente. Então, eu vejo assim que o trabalho de vocês, além de trabalhar os próprios alunos, vamos dizer assim, vocês também ajudam os pais a terem uma outra percepção sobre a situação. Né? É importante... Não tem como trabalhar com uma criança ou com um adulto ou adolescente aí que nós temos no grupo sem trabalhar com a família. Porque né? Então, o trabalho, ele é extremamente importante, o trabalho com as famílias ali nesse processo todo aí do nosso atendimento. Então, o pastor Mário, juntamente com a Jacicleia e mais o pessoal da psicologia, os alunos do curso de psicologia, eles fazem esse espaço, tem esse espaço de escuta ali, onde as famílias conversam, trocam, né? Se utiliza também do curso de estética, onde elas vão lá uma vez por mês, às vezes 2 vezes, dependendo, né, da organização do nosso cronograma, onde elas recebem uma massagem corporal, recebem uma série de atividades ali que são desenvolvidas ali. Essas mulheres, elas passam o dia inteiro cuidando do seu filho, elas não cuidam de si. Sim, né? Elas esquecem da sua sexualidade, da questão do feminino, né? E ali elas têm um espaço para trabalhar essas questões. Então, elas vão lá para a estética, elas voltam, né, realizadas de lá. Até resgatar isso, né? Resgatar essa questão do feminino. Né? Elas conversam ali entre elas, o pastor ele faz essa mediação junto com a Jace, que é maravilhoso ali. Então, é um espaço assim, eu não consigo ver hoje o CIEP sem esse trabalho com as famílias. Não é possível trabalhar com a pessoa. E também, né, existe assim, uma tendência, né, depois que a família recebe um diagnóstico,
né? Existe uma tendência da criança ficar situada no lugar do diagnóstico. Quer dizer, a família começa a esperar o que diz o diagnóstico. Exatamente. Procurar, né, até no Google, na literatura, né, o que é aquele problema e começar a procurar os sintomas, o que diz o que está escrito. Isso é muito ruim para a criança. Então, a ideia nossa ali é realmente assim, tirar a criança desse diagnóstico, procurar ver o potencial da criança independente do diagnóstico. Eu trabalho na UBRA há 23 anos. Como fisioterapeuta, eu tenho 32 anos nessa área da criança, né? Então, eu já vi de tudo, né? Então, assim, é muito frequente isso. A gente perguntava para ele, qual é o teu nome? Ele dizia autista. Imagina. E a mãe dele chamava, esse é o teu filho autista? Ah, esse é o teu filho autista. Nesse sentido, né? Perfeito. Que ele ficou situado como o autista. Sim, é isso que ele aprendeu, que ele escutou. E o tratamento tem que tirar a criança disso, né? Fazer com que ele se relacione, que ele interaja, que ele possa brincar, que ele possa ir para a escola, que ele possa, de repente, ter uma atividade de trabalho, né? A gente tem crianças que têm alterações, eu trabalho há muito tempo, eu vejo pacientes que eu tive que hoje trabalham, né? Em alguma função, né? Perfeito. Então, isso, eu estava falando ontem até, isso é a cura simbólica, porque nós trabalhamos com a cura do que não tem cura, né? Então, o que nós buscamos? Uma cura simbólica. O que é uma cura simbólica? Não é uma cura no real. Ele não vai deixar de ter aquela síndrome, aquela patologia, né? Mas nós trabalhamos com a cura simbólica. A cura simbólica é boa, ele tem aquele problema, mas apesar disso, ele vai se interagir, ele vai para a escola, ele vai se socializar, ele vai se comunicar, ele vai trabalhar, ele vai fazer o que ele der dentro do seu potencial, desenvolver o que ele pode, né? Isso é uma cura simbólica. Sim, sim. Né? Não é uma cura no real, né? Não vai deixar de ter a paralisia cerebral ou a síndrome de Down, enfim, aquela deficiência, né? Sim. Mas o potencial que ele tem ali precisa ser desenvolvido e ele precisa também fazer parte do social, né? Claro, de qualquer modo, Porque né? as mães falam pra gente, às vezes, né? Que depois que ele veio pro CIEPRE, ele começou a ir nas festinhas de aniversário, que ele não ia. Então, um primo fazia aniversário, ele não ia. Né? Tinha um casamento, ele não ia. Então, isso é importante também, né? Não pegava um ônibus, né? Não pegava ônibus, isso. Várias situações. A gente sempre costuma dizer para as mães, assim, uma das orientações é mudar as paisagens, assim, tipo, alguns vêm de ônibus, outros vêm de carro. A maioria vem de ônibus, ou vem com o transporte da prefeitura. Então, eu digo, pô, senta num outro lugar, muda o lado da rua que tu vem. Sim. Tentar mudar, assim, essas paisagens para ir mostrando outras possibilidades para essa criança. Né? Isso é verdade, eu fico impressionado com o que vocês dizem, como a linguagem é importante, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quer dizer que as crianças escutam, claro. Na verdade, vão aprendendo isso. Exato. Então, isso pode ser usado de maneira potencial para explorar o que vocês estão fazendo. Ou de achar que ele não entende porque ele tem a tal deficiência, Subestimar, né? Subestimar a criança, eles entendem sim. Inclusive, é um limite, eles precisam, né? Claro, Isso é outro ponto importantíssimo que ela estava falando dos limites. Porque muitas vezes, outro dia eu estava conversando com o pai de um aluno meu, eu disse para ele, o maior problema do teu filho não é o autismo, é a falta de limites. Né? Porque o pai, ele não dava nenhum tipo de limite. E eu até entendo a coisa do pai, né? Sim, da dificuldade de estabelecer essa relação, mas é o que a Bia coloca. Tem que se dar o limite, igual a qualquer outro. Claro, né? É importante o limite. E eles entendem, a gente não pode subestimar, né, Bia? É que o pai, assim, ele tem que saber que a criança tem esse problema, mas apesar disso, ele tem que oferecer como fosse qualquer outra criança, qualquer outro filho, né? Claro. Mas aí se situa uma diferença aí entre aquele filho imaginado e o chegado, né? Sim. Não se esperava aquela criança com aquele problema. Claro. Então, é nessa situação que começa a ficar diferente a relação. Mas aí é importante o trabalho que vocês fazem, claro, com os alunos, né, do projeto, mas também com os familiares, né, de instrumentalizar essas pessoas, de instrumentalizar alunos acadêmicos, né, que também passam por essa experiência. Isso vai fazer toda a diferença na vida. Né? É que isso a gente chama de função paterna, né? Muitas vezes quem exerce a função paterna para os nossos pacientes lá é o professor Ivan. Inclusive as mães falam pra gente, né? Que às vezes a criança está em casa, não está se comportando, está aprontando alguma coisa, ela, amanhã tem CIEP, vou contar para o professor Ivan. Isso já muda totalmente a situação, né? Olha só. Ele já começa a... Né? Então, assim, olha, eles entendem sim, né? Só que não existe muitas vezes função paterna. Às vezes até existe o pai enquanto pessoa, mas ele não exerce a função paterna. Exatamente. Esse é o nosso problema. Muitas vezes por não ter conhecimento de como funcionar. Muito bem, colegas. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Ainda agora um recadinho final, professor Ivan. Qual é a última mensagem que você gostaria de deixar sobre o assunto CIEPRE, o trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem? Gostaria de convidar todas as pessoas que tiverem, né, interesse em conhecer o projeto. Né? Nós trabalhamos todas as quartas-feiras aqui, né, no espaço da UBRA, no prédio 55. A gente está deixando o link aqui embaixo. Legal. Pode acessar.
E dizer que o fundamental é que a gente, que a Bia estava colocando também antes, a Rose, né, de acreditar na potencialidade do seu filho, né, não rotular, né, enfim, basicamente isso, assim, de acreditar, né, no que o filho consegue fazer, não focar em cima da falta, daquilo que o sujeito não consegue, mas de olhar, no potencial. Para as potencialidades desse sujeito, que é o que mais importante, eu acho, nisso tudo aí. Que legal. Professora Rose, o seu recadinho final? Eu acredito que eu aprendo muito mais do que eu ensino a cada semana, assim. E lá nós estamos com 10 monitoras voluntárias. Olha só que bacana isso. E é unânime essa sensação, assim, de aprendizado e olhar as pessoas com uma outra forma de ser. E isso, para nós, é o grande aprendizado e que isso realmente tenha visibilidade, que as pessoas acreditem que isso realmente é possível. Né? Que legal. Muito bacana. Professora Beatriz, o seu recadinho final? Eu acho que uma questão que eu acho fundamental é os limites, né? Que independente da deficiência da criança, né? A família precisa oferecer, né, os limites. A criança tem que aprender o que pode, o que não pode, desde o bebê, né? Desde o berço. Claro, não é quando depois, né? Mas desde o berço, e é uma das dificuldades que a gente tem, né? Que durante a sessão aparece muito isso, né? Que a criança não tem noção de limite nenhum, ela te bate, ela... Acaba atrapalhando ela na sua própria vida, muito, né? Atrapalha muito mesmo. Assim. Então, eu acho que é fundamental amor, afeto, né? Tem um autor que eu gosto muito que diz que o primeiro presente que a mãe dá para um filho, né, é o amor, e o segundo é a disciplina. Olha só, né? Que bacana. E é bem isso mesmo, eu acho que são duas coisas que são fundamentais na vida de uma criança, né? A gente percebe isso no atendimento, né? Muito então, legal. que possa amar esse filho e, ao mesmo tempo, conseguir dar limites, da disciplina, né? É fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Muito legal. Olha, parabéns, professor Ivan, professora Rose, professora Beatriz, por esse trabalho de vocês. Muito obrigado por essa conversa, muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Umbra Conhecimento. Até lá!